Eu sou a usina hidrelétrica de Itaipu. Sou fruto da união de dois povos. E esse encontro poderoso gerou tanta energia que sou capaz de impulsionar boa parte do Brasil e quase todo o Paraguai. Eu ilumino, transformo, integro desenvolvimento e respeito ao meio ambiente, na proteção das matas ciliares, dos rios e das nascentes, na criação de refúgios biológicos e no cuidado com o futuro. Até hoje, sou a usina que mais produziu energia limpa e renovável no planeta e capturo uma imensa quantidade de CO2 da atmosfera, preservando a mata nativa e a biodiversidade com toda a força que eu puder gerar. Eu sou Itaipu Binacional. Sou mais do que energia, sou desenvolvimento sustentável. Reconhecido como um dos maiores institutos de pesquisa em fronteiras da América Latina, o IDESF é especializado no estudo das problemáticas e potencialidades das fronteiras. Com localização estratégica em Foz do Iguaçu, na tríplice fronteira com Argentina e Paraguai, atuando no desenvolvimento regional e do país, ano após ano, com pesquisas e estudos que abordam os impactos que o tema fronteira traz à economia, à segurança pública e à integração entre os países. Tornou-se referência sobre assuntos fronteiriços através da oferta de projetos e ações espalhados em todo o território nacional e no exterior, que visam a promoção de políticas públicas para alavancar o desenvolvimento. Desenvolve projetos em parcerias com instituições de ensino e com universidades na Europa e no Brasil. Através do oferecimento de cursos de pós-graduação, promove a integração entre os setores públicos e privados e a formação de profissionais preparados para solucionar as questões fronteiriças. O IDESF tem como objetivo expandir suas perspectivas de negócios para regiões de fronteiras no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Ultrapasse os limites do seu conhecimento e torne-se um líder na integração e gestão de fronteiras. Bom dia a todos, a todas. Vamos, então, dar início agora às atividades do evento pela manhã. Então, vou convidar os integrantes da mesa Segurança Hídrica e Energética, Desafios e Oportunidades para compor a mesa. Ariel Scheffer da Silva, superintendente de Gestão Ambiental da Itaipu Binacional, professor Tomás Espósito Neto, da Universidade Federal da Grande Dourados, e como debatedor, o professor Tássio Franchi, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Dando sequência, então, né, à atividade, eu passo a palavra para o Ariel. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui, agradeço o convite. Vou tentar passar um pouquinho aqui da nossa experiência e da nossa relação hidroenergética, né? Então, a apresentação que eu vou tentar fazer rápido, porque eu tenho 20 minutos, né, acredito. Então, a Itaipu é basicamente uma instituição, uma empresa que é binacional, pertence aos dois países, para Brasil e Paraguai. Nós somos sócios, né, nas águas e na produção de energia, e nós temos uma dependência extrema de água, né? O nosso negócio depende de uma grande caixa d'água, que é o reservatório, que tem uma vida útil, né? Eu vou mostrar essa relação aqui. Geração de energia, né, de uma empresa que gera
10% praticamente da energia brasileira e mais de 90% da energia do Paraguai. Então, essa empresa tem uma importância estratégica enorme para o país. E, então, a segurança hídrica e o desenvolvimento regional sustentável foram incluídos na missão da Itaipu. E, ao longo do tempo, né, isso aqui não vou discorrer sobre as nossas missões, mas nós fomos nos aperfeiçoando na gestão ambiental, envolvendo a questão ambiental e social na missão da empresa e cada vez mais forte, pelas tendências mundiais, mas também pela relação que fomos descobrindo cada vez mais forte da água, território e a geração de energia. E isso está nos acordos binacionais com o Paraguai, mas também trinacionais, porque nós temos um país abaixo, a Argentina, que também tem dependência dessas mesmas águas que nós usamos aqui para gerar energia. E a diretoria de coordenação, que é a diretoria responsável pelo trabalho da integração da usina com o território e do desenvolvimento sustentável, ela tem a missão, né, de assegurar a quantidade e qualidade de água, né, para gerar energia. Então, segurança hídrica e energética. E também o desenvolvimento regional sustentável, né, porque dependemos disso. Uma outra face também da diretoria de coordenação é a infraestrutura, né, a infraestrutura principalmente regional, mas também a infraestrutura interna da Itaipu, as novas obras, a nossa diretoria que coordena. E temos nossas regras, né, tanto do tratado com o Paraguai, da responsabilidade da nossa diretoria, quanto os regimentos internos e as regras de aplicação dos recursos dentro da Itaipu. Para atingir os objetivos da diretoria de coordenação e da Itaipu e sua missão, nós desenvolvemos um plano, né, um modelo de gestão da diretoria de coordenação, onde nós envolvemos principalmente a questão da gestão ambiental, que envolve desde a parte de conservação da natureza, monitoramento dos recursos hídricos e recursos naturais de modo geral, manejo integrado de água e solo, porque o solo usado na região geralmente é o grande problema que vem para Itaipu para a vida útil. Ele entope a nossa caixa d'água, o reservatório. E também saneamento ambiental, que tem a ver com qualidade de água. Mas essa questão da gestão ambiental ela é integrada com todas as outras atividades, saúde, desenvolvimento rural, os negócios da região, o turismo. Então, os outros eixos, fora a gestão ambiental, do desenvolvimento social, econômico, cultural e tecnológico, além dos impactos que a Itaipu causou, que nós temos que mitigar e compensar, e já fizemos isso há muito tempo atrás, nós continuamos promovendo essa ligação com todos esses eixos, né, via o meio ambiente, que é a base de todo o resto, né. E uma coisa importante é que a educação ambiental ela é um eixo transversal. A gente chama educação para sustentabilidade, porque ela não é só ambiental, ela é uma educação cívica também. Então, essa educação para sustentabilidade, ela permeia todos os nossos eixos de desenvolvimento e de aporte de recursos. Então, ela é integrada. E também a nossa forma de gestão no território, ela é por bacia hidrográfica, que é o recorte ambiental que a região tem. Né? É o recorte ambiental natural das regiões, é o recorte hidrográfico. Né? Então, pequenas bacias hidrográficas são mais manejáveis do que você misturar com o recorte municipal, né? Mais eficiente. Então, essa é a nossa base. Geotecnologias e outras tecnologias nós usamos, TICs, né? Tecnologias de comunicação e de gestão de dados. E também a gente tem com base nas nossas ações os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e as metas do governo federal. Agora falando de segurança hídrica, os vários componentes da segurança hídrica, né? A segurança hídrica, esse é um desenho, né, que as Nações Unidas traz como um conceito do que é a segurança hídrica, a garantia de água para as pessoas, né, a garantia de água para os negócios, para os sistemas produtivos, a garantia de água para os sistemas naturais e a resiliência que os recursos hídricos trazem para tudo isso, e principalmente relacionando hoje com as questões climáticas. Nós temos visto aí a Itaipu operando nos últimos 14 anos abaixo dos níveis mínimos, né, que operávamos anteriormente, né, numa linha de base que nós tínhamos anteriormente. Então, a crise hídrica está chegando e tem que ser manejada, e é manejável, né? Nós podemos
conseguir fazer ações para minimizar esses problemas. Só dando um zoom aqui no território da Itaipu, abaixo de Rosana, em São Paulo, do reservatório de Rosana e Porto Primavera, nós temos 224 municípios no Brasil, que compõem a área e mais 13 municípios no Paraguai, que é uma área cinza nesse mapa. Essas bacias hidrográficas regionais, elas contribuem com 18% da água de Itaipu, mas com quase 90% do sedimento que vem para Itaipu. Eu vou mostrar o quanto de sedimento vem para Itaipu daqui a pouco. E tem cadeias produtivas muito fortes, principalmente proteína animal. O porco, o frango e o peixe são as principais cadeias produtivas da nossa região. É uma das regiões mais produtivas do Brasil. Mas tem outras cadeias importantes também. Turismo é muito forte também. Todas elas dependentes da questão ambiental e muitas delas influenciando positivo ou negativamente na questão ambiental. Só uma informação de como influencia, nós temos aí os braços, né, dos rios que chegam a Itaipu, esses arroios, esses braços embaixo ali são rios que chegam, né, e com o braço da Itaipu. O Ocuí, que é um braço mais perto da Itaipu, aqui, da região da barragem, ele já está hipereutrófico, está além de poluído, né? Isso em certos momentos, quando chuva e aporte da agricultura chegam juntos e vêm para o reservatório, né? Isso é um problema e daqui a 10 anos vai ficar muito pior se a gente não tomar ações. Existe um déficit florestal bastante grande, só na região do Arenito Kaiowá, que é o mapa colorido, com os pontos vermelhos em volta das matas ciliares, temos 33 mil hectares de déficit florestal, quer dizer, de APP, era a área que seria obrigatória por lei ter cobertura vegetal. E isso faz com que nós tenhamos um aporte aí de cerca de 14 milhões, 13 milhões e pouco de toneladas de areia entrando, de sedimentos entrando no reservatório. E saem só 4 milhões e 700. Então fica aí cerca de 8 milhões de toneladas por ano. É um brumadinho por ano que entra de sedimento no reservatório. Com isso, nós vamos perdendo vida útil do reservatório. Perdendo vida útil, perdemos geração de energia, cerca de 3 bilhões de dólares por ano em geração de energia para o Brasil e o Paraguai. Então, quanto mais a gente perder de vida útil, mais a gente perde também na economia e na geração de energia. E aí a Itaipu, né, historicamente, fez um processo muito rico e bonito de restauração florestal. É histórico, é campeão mundial nesse tipo de investimento, né? Nós temos essa mata ciliar aí, ao longo de todo o reservatório, cerca de 200 metros, que é praticamente uma cerca, ainda mais numa região de fronteira, vocês podem perceber a importância de ter essa vegetação, além de proteger o reservatório, também é uma barreira, porque queira ou não queira, a maioria dos reservatórios brasileiros que são desmatados tem um trânsito de pessoas em muitos pontos. Aqui nós temos poucos pontos com trânsito de pessoas, embora tenhamos aí ilícitos e algumas coisas acontecendo. Temos estrutura muito forte para manter essa faixa de proteção. Essa estrutura é o Refúgio Biológico Bela Vista, quem não conhece vale a pena, é visitável, né? Faz parte de um roteiro turístico aqui de Foz do Iguaçu, com uma estrutura bastante grande. Conseguimos ajudar, né, na restauração da Mata Atlântica do Brasil com 28% do maior esforço em 30 anos de restauração florestal. A Itaipu restaurou 28% do esforço paranaense nos últimos 30 anos na restauração de Mata Atlântica. Então, e por isso fomos reconhecidos aí pelas maiores ONGs combatentes aqui na questão ambiental do Brasil, aquelas bem radicais, nos reconheceram como um trabalho muito sério. E essa aí é um pouco da estrutura que nós temos. Fizemos corredores ecológicos conectando o Parque Nacional com a mata da Itaipu, para que a gente tenha animais, o fluxo de animais transitando e mantendo a floresta, né, com os animais que mantêm a floresta. Numa questão de relacionamento com o Paraguai, lá no começo da Itaipu foi criado um refúgio biológico binacional, era uma área de fronteira com problemas de divisas com o Paraguai, tinha uma disputa de divisas, e nós binacionalmente desfizemos esse problema criando um refúgio biológico para conservação ambiental, que hoje recebe turistas, tem universidades, só no Brasil são 17 projetos da Universidade do Mato Grosso do Sul, Universidade Estadual, fazendo pesquisas, e a gente restaurou essa área também, é um grande sucesso de restauração. Por todas as ações que nós fizemos, nós temos alguns reconhecimentos na área ambiental, né? Primeiro, as áreas
da Itaipu, aquela faixa de proteção verde que vocês viram, elas foram reconhecidas pela Unesco como áreas núcleo da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. E também nós conseguimos uma certificação de biodiversidade, uma das únicas certificações de biodiversidade do mundo, que ela traz essa governança das ações em biodiversidade. É muito difícil trabalhar com biodiversidade, e uma empresa que trabalha com biodiversidade, são poucas no Brasil que tem, acho que são 6 que têm essa certificação hoje. A Itaipu foi a primeira a receber. A Itaipu e o Boticário foram as 2 primeiras a receber a certificação de biodiversidade, pelas ações consistentes com governança que faz em relação a todas essas ações ambientais, né? Aqui só para mostrar que nós temos um trabalho que colabora com as ações do governo federal nos PANs, os Planos Nacionais de Conservação de Espécies, principalmente espécies ameaçadas. Temos algumas ali que são prioridades do governo, né, tamanduá-bandeira, onça, entre outros, né. E nós temos, então, um zoológico de reprodução, onde nós criamos animais que estão ameaçados de extinção para reintroduzi-los na natureza ou para fornecê-los para outros criadores para ter uma segurança genética, para não perder esses genes que são poucos na natureza. Um exemplo disso é a arpia. A arpia é a maior águia brasileira e a mais forte do mundo, né? E nós temos aí o maior sucesso de reprodução de arpia do mundo, já conseguimos 53 exemplares criados na Itaipu, e nós fornecemos para zoológicos mundiais, que é um empréstimo que o governo brasileiro faz, todo um trâmite legal para fornecer esses animais, onde eles estão emprestados para o zoológico de Nova York, para o zoológico de Beauvau, na França, de Nuremberg, na Alemanha, e nós conseguimos daí, se necessário, puxar esses genes de volta. Caso aconteça uma doença aqui, a gente não perca todos os genes que nós temos, né? O maior canal de piracema do mundo, canal artificial para migração de peixes, onde nós aplicamos muitas tecnologias, né, com chip de animais, dos peixes, a gente marca os peixes na Argentina, eles migram até São Paulo, a gente sabe por onde eles passam, aí por antenas eletrônicas, e usando genética, mostrando água, a gente sabe que peixe passou pela água ali. São só alguns exemplos. Monitoramento ambiental feito hoje com muitas boias satelitais que nos dão informação. Ontem, né, eu acho que foi ontem, né, Coronel Taranto, a gente recebeu a informação de uma grande apreensão de carga de agrotóxico no reservatório. E se acontece um acidente como esse, com os equipamentos que nós temos hoje, nós talvez conseguimos pegar a informação e rapidamente tomar uma ação, embora seja um acidente bastante grave com agrotóxico, mas a gente tem, usando tecnologias e muitos sensores na região, nós temos monitorado tudo isso, além de monitorar peixe, né? Então isso aí também a gente ajuda nas questões de ter dados para entender o que nós podemos fazer para aumentar a resiliência hídrica na região, né? E agora, o mais importante de tudo, a gente usa uma gestão de dados inteligente, nós temos um NIT, um Núcleo de Inteligência Territorial, onde nós colocamos todos esses dados ambientais e de uso do solo da região, inclusive colocamos informações também de coisas, de ilícitos que podem ocorrer, e nós gerenciamos esses dados, e com esses dados a gente consegue gerar informações para investimentos mais seguros e mais eficientes. Quando fazemos investimento, eu vou citar um caso com a Sanepar. Painéis de todas as ações, isso aqui é bastante interessante na questão de segurança, que nós temos ocorrência, usamos drones, usamos pessoal de campo, e um painel de geoprocessamento, onde nós colocamos todas as informações de ocorrências ambientais e outras ocorrências na faixa de proteção, e nós compartilhamos isso com a polícia ambiental, com a polícia florestal, e a gente tem, então, essa base de dados de tudo que ocorre, e todas as ocorrências históricas, tudo registrado geograficamente, e a gente sabe ali quantos cortes de madeira tiveram no ano, ou no mês, ou até na semana, né? E também usamos satélite para prever formação de lagoas, que é a informação ali à esquerda, onde a gente consegue, por informação de satélite, prever a formação de lagoas onde morrem peixes, porque o reservatório baixa, forma uma lagoa, o peixe morre, e isso a gente mitiga antes de acontecer, né? Gestão de solo é uma questão muito importante, a gente faz investimento com 55 prefeituras, com convênios, coisas, para a gestão de solos na região e adequação de estradas para que não haja problemas de erosão. Eu não vou falar muito sobre os ODS, que eu acho que o tempo está passando já vou finalizar mostrando alguns trabalhos de saneamento ambiental onde mudaram, né, o perfil social. A gente mitiga ou resolve um problema de saneamento, que é são os resíduos sólidos,
mas geramos emprego. Para vocês terem emprego e renda. Para vocês terem uma ideia, Santa Terezinha de Itaipu, que é campeã na questão de geração de dados, de geração de resíduos, de aproveitamento dos resíduos, a prefeitura, com os associados de catadores, eles conseguiram subir de R$600 por mês, que um catador ganhava, para R$4.000 por mês. Ganham mais que os funcionários da prefeitura. Então, um projeto campeão, ganhou prêmios, 5 prêmios nacionais já de gestão de resíduos. A gente usa um painel que a gente chama de reciclômetro, né, onde cada uma das associações faz a gestão dos dados, a gente sabe por tipo, quantidade, dia, mês e rendimento de cada um dos catadores na questão dos resíduos sólidos. Então, atuando aí em 55 municípios também, com uma infraestrutura bastante boa. Então, é um ciclo muito virtuoso que gera um benefício tanto para a qualidade de água, quanto para o social, né, para a questão socioeconômica. E uma coisa bastante interessante é um trabalho que a gente fez com a Sanepar, que os dados ambientais que a gente usou no Núcleo de Inteligência Territorial, eles forneceram para a gente uma quantidade de informações inteligentes, né, já processadas pelas máquinas, né, com inteligência de máquina, dizendo onde é que seria melhor nós fazermos os investimentos da Itaipu em qualidade de água, e isso envolvia também investimentos da Sanepar, que estava pulverizando recursos ao longo do território, e nós decidimos mostrar para eles que numa modelagem daqui 10 anos o reservatório estaria com muitos problemas, e eles também em algumas bacias hidrográficas, inclusive para abastecimento humano. Fizemos um investimento daí casado, R$90 milhões em 5 municípios da região, onde a Itaipu coloca recurso porque ela tem interesse, que são as novas tecnologias, e tecnologias que tirem nitrogênio e fósforo do tratamento de esgoto, e a Sanepar coloca o tratamento dela até onde a lei chama, né, e os investidores da Sanepar permitem, né, e daí esse investimento casado gerou um projeto aí que eu acho que é icônico também, e talvez seja um dos primeiros do Brasil aí com essa pegada toda, né. E aí, para finalizar, só mostrar um pouquinho que todo esse trabalho ele é reconhecido, né, e talvez a gente seja pouco conhecido no Brasil pelo que a Itaipu faz, mas o trabalho é extremamente reconhecido fora do Brasil, tanto é que tanto a UNFCCC, que é o órgão das Nações Unidas para clima, né, que organiza as COPs do clima, todos eles nos reconhecem e nos chamam para participar junto em seus pavilhões nesses eventos internacionais. Então, o UNFCCC, e não é pela questão do recurso, porque aí tinha Tesla, tinha grandes Microsoft, tinham grandes investidores e grandes empresas, 6 ou 7 que expunham com eles, a Itaipu era uma delas, quer dizer, eles não era falta de parceiros, era simplesmente uma escolha boa realmente que eles fizeram. E o outro é a UNDESA e o UNDESA, que é o órgão das Nações Unidas para a questão de desenvolvimento social e econômico, que monitora os índices, os ODS, no mundo, né? Mas eles têm uma grande responsabilidade, que são os ODS 6 e 7, água e energia. E nós fizemos uma parceria, que chama Parceria de Soluções Sustentáveis para a Água e Energia, que é a Itaipu e UNDESA. É a única empresa mundial, empresa no mundo, né, que tem uma parceria com a UNDESA, e semana passada fizemos um grande evento aqui em Foz, que foi um simpósio global de soluções sustentáveis em água e energia. Então, isso mostra um pouquinho da relevância das ações da Itaipu, que não é uma relevância de uma ação agora pontual, é uma relevância que surgiu desde o começo da Itaipu, quando ela começou a fazer as ações muito consistentes na época da criação da usina. Então tem um histórico muito bonito, e eu acho que a usina de Itaipu, ela ajudou a criar a legislação brasileira para as hidrelétricas, que é uma legislação forte, né, muito bem estruturada, e a Itaipu acho que foi a base para essa legislação se aperfeiçoar e estar como está hoje. Agradeço vocês. Muito obrigado. Muito obrigada pelas palavras, Ariel. Tenho certeza que a sua palestra trouxe algumas questões que, né, vão ser abordadas ali no debate, porque, de fato, assim, é inquestionável a grandeza das ações, né, que envolvem a Itaipu. Bom, passo a palavra agora para o Tomás. Professor. Vou passar, por favor. Bom dia a todos, bom dia a todas. Antes de mais nada, agradeço a ESF, a ECM, ao Ministério da Defesa e a CAPES,
e a Cátedra Jean Monnet, por permitir a realização de um evento com um público tão distinto e temáticas tão bonitas e interessantes. Cada vez mais que eu estudo Itaipu, eu fico encantado com Itaipu, não só pela sua capacidade e sua originalidade na engenharia, arquitetura diplomática, administrativa e tudo, mas por exemplos como esses que o Ariel colocou, que mostram a beleza e a capacidade, tanto de brasileiros quanto paraguaios, de resolver problemas complexos. Tá? E a minha fala vai ser um pouquinho sobre a renegociação do anexo C do Tratado de Itaipu, uma perspectiva brasileira. Por estar na academia, por estar na UFGD, é uma visão de um espectador informado. Tá? Então, eu não falo por nenhuma instituição pública, nenhuma instituição oficial, é sim uma perspectiva particular de quem estuda a temática. Tá? Antes de mais nada, acho que sempre é bom, haja vista o público externo, que nós estamos tendo gente desde Roraima até Rio Grande do Sul, passando por Paraíba, entre outros, enfatizar a importância de Brasil e Paraguai. Ambos são sócios equânimes, já colocados de Itaipu Binacional, o maior projeto das Américas, um dos maiores projetos mundiais de energia. São membros do Mercosul, membros fundadores, têm importantes relações socioeconômicas, seja na área de comércio, investimento. Acho que o papel das maquilas agora no desenvolvimento industrial paraguaio é o mais forte. Ambos têm comunidades grandes, então temos aproximadamente 400 mil brasileiros, esse número varia conforme documentação, conforme momento, e também temos cerca de 40 a 60 mil paraguaios que estão no Brasil. Tá? Além de estarem no aquífero do Guarani e, por Paraguai e Brasil, passarem uma série de redes transnacionais, sejam elas lícitas ou ilícitas. A despeito dessa importância, há um desconhecimento mútuo. Isso reflete, por exemplo, em assuntos capitais, como a renegociação do anexo C. Aqui um dado de Itaipu, não vou falar muito, porque vocês já tiveram isso, vão ter. São 20 unidades geradoras, 14 mil megawatts de potência instalada, fornece em torno de 10% da energia do Brasil, 88% do Paraguai. A usina tem um custo estimado de valores atualizados de cerca de 27 bilhões de dólares, é a segunda maior hidrelétrica, porém é a maior que gera. Se você pegar entre as usinas do país, se você pegar apenas ela é a maior, se for pensar o lado brasileiro, ela continua sendo uma das maiores, e o custo de energia produzido por Itaipu ainda é muito abaixo de outras grandes usinas do país. Tá? A respeito do custo de energia na geração ser baixo, nós no país pagamos na ponta um custo de energia alto, principalmente mercado consumidor não industrial, de pessoa física. Bom, dado esse panorama, a minha apresentação tem 2 pontos importantes, 2 pontos que eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Para entender como está a renegociação do Tratado do Anexo C, do Tratado de Itaipu Anexo C, nós temos que olhar o passado. Então, a figura de Janus, eu acho muito interessante, olhar o passado para tentar entender o futuro e observar as dimensões. A divisão está aí, não vou me aprofundar. Importante, Itaipu nasce desde um esforço, se você pegar a construção de Itaipu, ela nasce numa discussão de fronteira de 62, mas desde 54 existe um esforço do Brasil e Paraguai de se aproximarem por razões geopolíticas. Seja do Brasil a marcha para o oeste, o Paraguai para a marcha a leste, que é o pulmão a leste de economia, seja como reduzir a influência da Argentina na economia e na política do Paraguai. Então você tem a Ponte da Amizade, você tem a missão militar brasileira, você tem a missão cultural, você tem uma série de outros aspectos. Em 62, o engenheiro Oscar Marcondes Ferraz, ele faz um grande projeto, e esse projeto, nesse momento, ele casa com o interesse da diplomacia brasileira, que olhava para Assuã, no Egito,
e havia na barganha entre o Egito, entre Estados Unidos e União Soviética, um grande potencial para barganhar financeiramente, barganhar concessões econômicas, comerciais, entre outros, e pensa em repensar isso. Quando o projeto é lançado e é divulgado, a Embaixada do Paraguai levanta a mão e fala, opa, isso aqui é território conjunto. Então, começa um processo de discussão, chega a ter momentos tensos na fronteira, de discussão se era, não era, ocupação com forças militares de parte a parte, até uma discussão de como resolver isso. Em 66, na Ata das Cataratas, se resolve neutralizar o problema. Então, quaisquer discussões sobre desenvolvimento nessa região não formulada seria tratada pelos dois países e os dois seriam sócios equânimes dessa solução. Em especial, a questão do condomínio da água. Entre 67 a 73, há uma discussão da Comissão Mista de como desenhar esse projeto. Então, se você pega o desenho do Tratado de Itaipu, ele é único no período. Por mais que os estados fossem, os parceiros fossem assimétricos, o Paraguai conseguiu 50% da administração, ele tem direito a 50% da energia, ele tem uma série de obrigações e direitos dado a isso. Se você olhar com parceiros assimétricos, isso não existia. Tá? Além de outros elementos que são novidades, se você pega o Tratado de Itaipu, como a questão dos royalties, a questão da cessão de energia, entre outros aspectos. Tá? Aí está a etapa, ali está o território em discussão, desde a formação do Unicom, do grande consórcio de construtoras, de ter ciência, e quem for a Itaipu, quem já foi a Itaipu, percebe que a tecnologia de construção de barragens não é algo trivial, exige uma tecnologia, uma expertise tremenda, a questão do maquinário eletromecânico também exige uma expertise, poucos países possuem uma indústria capaz de fornecer equipamentos, de entender, e a compreensão. Entre 62 e 79, você tem a relação da questão de fronteira, energia e poder. Fronteira já foi resolvido com a questão do tratado e neutralização. Esperava-se que o reservatório ocupava-se e eliminava-se o território. Não tem território, não tem disputa. No entanto, sobrou algumas áreas, foi transformado num parque binacional, como foi bem demonstrado, uma grande iniciativa que depois vai ser replicada, por exemplo, no conflito entre Peru e Equador, quando se cria num território um parque binacional, e aí você tem os 3 anexos, o A, que é o estatuto, o B, que é o projeto, e o C, que é as bases financeiras. Você vai entender essa dimensão do tratado se você compreender a importância que o Paraguai possuía para a política externa, então, do período. Seja para a consolidação do Brasil como potência média, seja para a atração na cooperação e na integração com seus vizinhos. Tá? O anexo C, ele pressupõe o pagamento pelo valor de custo da energia. Então, essa é uma inovação. A questão de pagamento de royalties, o pagamento pela cessão de energia, não é venda, é cessão de energia. Por que isso? Porque o Brasil entrou com as garantias, o mercado, financiamento, entre outros. Então, o que acontecia? O Brasil emprestava parte paraguaias a juros fixos, 6% ao ano, e tomava no mercado financeiro internacional. Em 73, isso parecia um bom negócio. Quando você olha, na década de 80, a crise da dívida, entre outros, você tem juros de 21%, 30% ao ano, e o repassar ao Paraguai é 6% ao ano. É importante isso para mostrar que o desenho financeiro ele é algo mais complexo do que, às vezes, se vende na imprensa, entre outros. Também é importante colocar que o Brasil restaurou, se você quiser dizer, a cláusula ouro, a cláusula por pagar em dólar. Então, o retorno de você ter que pagar em moeda forte, que você dolariza lá na frente o pagamento da energia. Você também, com a lei de Itaipu internamente, você obrigou
as distribuidoras de energia a terem que comprar, antes de mais nada, a energia de Itaipu, para depois comprarem de si. Então, você criou uma série de mecanismos para viabilizar a arquitetura financeira do processo. Mesmo assim, a energia de Itaipu é uma das mais baratas do mundo, se não a mais. Tá? É uma relação de poder, porque também a Argentina observa essa aproximação Brasil-Paraguai com muita suspeita, principalmente por uma perspectiva geopolítica, e ela tenta introduzir a ideia da consulta prévia. E o Brasil tenta colocar como uma ideia de informação prévia dano sensível. Qual é a diferença de consulta e informação prévia? No debate de rios internacionais, se o termo da consulta prévia é colocado, todos os países jusante de uma obra têm direito a voz, voto e veto. Então, a Argentina poderia discutir Juruá, poderia discutir Porto Primavera, Sérgio Mota, e assim por diante. A informação prévia é dizer, eu vou construir, esses serão os danos, caso exista dano sensível, nós pensamos uma forma de recompensar. Isso vai levar a uma briga intensa, então, uma forma resumida na tese deu 320 páginas, mas vocês conseguem verificar isso na documentação internacional, até a chegada ao Acordo de Nova York, em que a consulta prévia, a informação prévia, ela vence. E idas e vindas, Conferência de Estocolmo, mas no Acordo de Nova York de 72, a informação prévia vence. Em 73, a Argentina denuncia o Acordo de Nova York, mas aí já está estabelecido como parâmetro internacional. E aí você tem um processo de discussão de compatibilidade entre Itaipu e Corpus. Qual é a perspectiva argentina? Bom, eu não vou impedir a energia que não vou conseguir atrair, só vou atrair inimizade do Paraguai e do Brasil. Então eu tenho que fazer uma política de fazer obras. Então eu vou construir a Ceretá, que é muito similar ao acordo com o de Itaipu, vou tentar construir Corpus, entre outros, para atrair o Paraguai e evitar que o Paraguai entre, abre aspas, na zona de influência brasileira. E aí você começa uma grande discussão que vai acabar com 79 com o acordo tripartite. Por que é importante eu colocar essa questão? Porque muitas vezes se fala que o Paraguai aceitou tudo. Não. Em diversos momentos, como na questão da ciclagem, qual o padrão de energia que vai ser produzida pela turbina, o Paraguai foi muito ativo na negociação. Então, o Brasil é 60 Hz, boa parte da América do Sul é 50 Hz. O Brasil teve que investir muito mais para pagar turbinas que produzissem nas duas. O Brasil não, a Itaipu teve que investir muito mais para pagar em turbinas que produziam nos dois ciclagens. Mais ainda, se teve que adotar o padrão de transmissão de alta tensão de longa distância, que leva uma perda de cerca de 10% no transporte de energia, para que a energia chegasse até o polo de São Paulo, São Roque, entre outros, para atender o mercado Centro-Sul, que é onde há a demanda desse tipo de energia. Tá? Aí está a discussão do tamanho da barragem. Por quê? Corpus e Itaipu é importante. O padrão ótimo de Itaipu impediria ou não permitiria o padrão ótimo de produção de Corpus. O padrão ótimo de Corpus impediria a produção padrão ótimo de Itaipu. Então, nessa discussão, até se chegar a um termo, foram idas e vindas, foram momentos de muita tensão. Você pega a documentação, por exemplo, na biografia do Oscar Camilon, ele fala na questão que quase foram à guerra. Então, tem uma série de discussões que foram muito importantes e muito interessantes para quem quiser estudar. Entre 79 a 2009, você tem a construção em si. Então, quem conhece Itaipu é gigantesco, eu não tenho palavras, ela é algo concreto para não sei quantos maracanãs, a turbina que são. E você construi toda uma infraestrutura para receber essas obras. Uma fábrica de cimento, rodovias para receber equipamento, para os trabalhadores ficarem. Então, se você pega aqui está o cronograma de obras, se você pega no auge de Itaipu, você tem 40 mil trabalhadores trabalhando no interior do Brasil.
Então, se Foz do Iguaçu é hoje o que é, pelo bem, pelo mal, Itaipu tem uma grande responsabilidade nesse processo de construção. E aí você tem como impactos positivos o desenvolvimento de uma engenharia pesada de alta complexidade, que permitiu, por exemplo, a Odebrecht fazer obras mundo afora. Você tem uma construção de um parque de setor de maquinário eletromecânico extremamente refinado à época, tá? E até hoje, tem a GS, tem a Siemens, você tem empresas de grande porte. Você tem um conjunto de obras, você tem um processo de integração que não é pequeno. E é responsável essas obras, tanto pelo crescimento brasileiro, quanto o crescimento paraguaio. Se você pega o crescimento paraguaio no período, é de 7,5%, sabe? É um processo importante. Quais são os impactos negativos? A dolarização da tarifa, a mudança da legislação, a questão da integração com países frágeis. Então, o Paraguai tem momentos de instabilidade política muito sérios. Então, vamos lembrar que alguns anos atrás teve a morte do Macri, que é o vice-presidente, você teve a tentativa do golpe do Oviedo. Então, isso nos coloca em situações de que não podemos virar as costas para o vizinho, tá? Você também tem um tema conflituoso, que é a questão do valor da energia. Você tem uma complexidade de administrar. Imagina você administrar com boards e com interesses, pessoas diferentes. É um ato de negociação contínuo, um ato diplomático sempre. Uma discussão de governança muito séria. Então, recentemente, a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, tanto o TCU brasileiro quanto o órgão de controle paraguai sentaram para discutir uma regulamentação mais séria sobre formas de controle, de órgão de controle dentro de Itaipu, tá? E além de integrar sistemas e impactos socioambientais, tá? O que eu acho importante de colocar, já me avisaram que eu tenho 5 minutos, entre 84 e 92 você tem instalação, mas eu acho importante colocar aqui em 90, Itaipu começa a comercializar energia em 85. E aí o valor pago é um valor muito abaixo do que é atual, que é chamado de valor experimental. Porém, e aí está a questão, se o Brasil não comprasse essa energia num momento de crise a esse valor, quem compraria? Lembre-se, o Brasil tem a preferência, não a obrigatoriedade. Preferência. Tá? E aí você tem outros momentos que começam a vender energia. Você depois tem em 97 a renegociação da dívida. Você tem em 2007 novos momentos. E você tem, em determinados momentos, quem pegar a documentação do Fernando Henrique, depois do governo Lula, que vai reajustando sem grandes alardes o valor da cessão. Até chegar em 2008, 2009, o tratado Lula-Lugo, e posteriormente a questão do acordo Marito-Bolsonaro, da questão da venda direta da energia. Tá? Aqui está tanto tratado, fotos. Aqui está do tratado do Lula-Lugo, segundo dados da última hora, o quanto o Paraguai ganharia. Então, se você pega o aumento da compensação, em 10 anos, que foi o caso, o valor. Se você pega a comercialização, se você pega as obras, se você pega obras civis, se você pega o valor, é muito acima do que foi divulgado na sessão de energia. Isso é importante para discutir. Olha, tem um outro lado. Como que estamos agora no anexo C? O Paraguai pressiona por uma negociação rápida e uma negociação querendo um aumento do valor, maior valor possível pela cessão de energia, ou a permissão da venda de energia de Itaipu diretamente, do lado do Paraguai, diretamente ao mercado consumidor brasileiro. Isso tem algumas questões. Preço de Itaipu, a energia é pelo valor de custo. Esse ano, no próximo, começam a vencer os empréstimos. Então, em 2023 acabou a dívida. Isso levaria a uma redução de 60% do valor da energia. Então, você tem uma margem de discussão grande aí. E aí você tem uma margem de discussão porque também passa um processo de repotencialização de Itaipu que seria importante. Lembre-se, maquinário de 70 hoje, outros. O que vai levar, como nós vamos ver futuramente,
no evento, as discussões de cibersegurança. Você tem equipamentos agora, outras tecnologias que vão levar a questão. Em alguns pontos, alguns grupos querem renegociar a totalidade do tratado. Você chega ao ponto de anular o tratado e falar que Itaipu é brasileira. Falar, não. É você olhar o histórico, o passado, para verificar o futuro, entender Itaipu como essa grande engenharia de cooperação de futuro comum. A questão de venda de terceiros países ou diretamente no mercado brasileiro. Lembre-se, ao deixar de ser cessão e ser venda, importação de energia, paga ICMS, paga IPI, paga uma série de outras coisas que vai levar a energia quase a um preço impraticável. Então, assim, para não aumentar outros projetos, então, o mais famoso é a questão da eclusa, para permitir a navegação da bacia hidrográfica. Aí você tem a discussão que projeto é ou não viável. E como você percebe isso no Paraguai? Há uma estratégia, uma frente suprapartidária, que o foco é criar um inimigo externo, com uma causa nacional, e aí você vai vir uma revalorização do subimperialismo brasileiro, do imperialismo brasileiro, afirmar que a dívida é ilegal, uma construção de uma narrativa anti-brasileira, que passa desde falar da exploração, da questão da terra, da questão da Guerra do Paraguai, ou da Tríplice Aliança, e aí tentar aproveitar a fragilidade brasileira. São 10% da energia brasileira. Se fechar, se o Paraguai amanhã não fornecer mais energia brasileira, o Centro-Sul apaga. A gente vai ter problemas tão sérios quanto a Europa está tendo com a Rússia. É importante isso estar visível. A construção de uma aliança ou de ações conjuntas com Bolívia e Argentina. Então, a questão do gás agora boliviano vendendo para a gente e não fornecendo a quantidade para o Brasil pactuado é um exemplo. Então, é algo importante colocar. E uma inserção na questão pública. Quem ler os jornais paraguaios, quem vê a televisão paraguaia, vai ver isso constantemente na discussão. Então, e a ideia é transformar tudo público. Então, pega a discussão, lança, fala. E qual é o problema disso? Tem muita coisa que você fala no privado, negocia até você construir a discussão, chegar a um mínimo denominador comum, é um esforço. E pressionar os negociadores. Ah, você é um entreguista, ah, você é um vendido. E você colocar. Algo que eu percebo é que, por mais que o Brasil ceda num momento, a questão, quando for para a ratificação, vai ter uma nova rodada de discussão muito séria. Tá? E colocar a iniciativa de colocar o Brasil na defensiva, explicar que não é bem assim, que não é como é, e atingir uma fragilidade brasileira que muitas das discussões e da negociação é feita por bastidor. Itamaraty, ele gosta dessa negociação de bastidor, ele não gosta de tornar público, ele torna público quando está o pacote completo. E aí forjar e conquistar simpatia no exterior. Por que isso é importante? Porque se você vai pegando as informações, você vai encontrar que isso vai reverberando em vários lugares. Lembra na época do Lula-Lugo? Sou São Paulo assistindo o jogo Cerro Porteño em São Paulo, no Defensor de Chaco, tinha placas imensas sobre a questão de Itaipu. Assim, de tal forma de mobilizar. Eu falei, como assim, sabe? A pressão de colocar os negociadores. Se você for pegando, mesmo no Brasil, reverbera essa visão distorcida dessa narrativa e vai colocando pelos meios de comunicação. Isso é a importância da comunicação estratégica colocada. E aí você, por exemplo, aí tem temáticas que, por exemplo, a questão da eclusa. Você tem um estudo do BID que fala, olha, vai ser caro e vai ser problemático. E aí você pode pensar, por que em vez da eclusa a gente não prolonga a Ferroeste? Pode ter sim o mesmo impacto. Por que não leva a Ferroeste até Concepción? Você faz a integração, resolve esse problema. Então, por que dessa fragilidade brasileira? Contexto político, estamos no momento de eleição, há expectativa de A ou B ganhar, isso é uma questão que vai ser discutida, eu acho que a resolução do tratado será feita apenas por chefias de Estado, por mais que o Itamaraty, por mais que o Ministério de Minas e Energia e Itaipu forneçam elementos, isso vai ser de cima para baixo, rigidade política, perspectivas diversas sobre o papel de Itaipu, a percepção do Paraguai sob a forma do Itamaraty
gerir conflitos, muitas vezes prefere um mau acordo do que uma boa briga. Tá? Fortalecer, então, a figura do presidente, olha, ele está defendendo os interesses nacionais, porque também no Paraguai vai ter eleições, e vai colocar. E também tirar foco de certos problemas, principalmente o problema da atuação do Covid no Paraguai. Tá? Aí você tem as discussões, polarização, elementos, e aí a discussão que isso já é temática de campanha eleitoral no Paraguai. Tá? Isso já é discussão, colocar, revisão, colocar. E o Brasil? O Brasil, como que está o processo negociador? Quem acompanhou a fala no Congresso Nacional, o Itamaraty assumiu para si o processo de coordenação das negociações, o Ministério de Minas e Energia e Itaipu Binacional fornecem elementos para as negociações, porém o Itamaraty trabalha com sigilo. Então, vejam, de um lado eu trago para a opinião pública, trago e o outro eu trabalho de uma forma... não estou falando que é certo ou que é errado, estou falando que são estratégias diferentes. Ambos esperam os próximos presidentes para desfecho, papel da diplomacia presidencial. O tempo é considerado como aliado do Brasil, porque 73 acaba a dívida, em tese, se é por valor de custo, se paga valor mais baixo. Só que, o que acontece? Você começa a irradiar tensões para outros temas. Então, vira e mexe, volta a temática dos brasiguaios, da questão de terras, entre outras questões. Tá? Como colocado. E lembrar que o Brasil é o maior investidor no Paraguai. Então, temos interesses industriais, temos interesses outros ali. Tá? Então, uma sugestão, já para caminhar para o encerramento, uma campanha de comunicação estratégica para esclarecer certos pontos. Então, o preço de mercado, o custo de Itaipu, como foi feito, por que a energia de Itaipu, por exemplo, em determinados momentos, estava abaixo ou acima do mercado, por que não fazia sentido comprar naquele momento de energia experimental. Lembrar que o Brasil tem a prioridade e não obrigatoriedade. Quem compraria, por exemplo, vai vender para a gente, mas as linhas de transmissões conseguem levar toda a energia? Ou vai conseguir deslocar toda a energia de Yaceretá e vai conseguir consumir? Então, pensar outra forma, rediscutir a questão da dívida, levantar o questionamento, por que o Paraguai não consegue usar a sua parte? Quais são os aspectos que impedem a industrialização? Eu cito o caso da Rio Tinto. A Rio Tinto é uma enorme empresa de alumínio que queria construir no Paraguai uma planta produtiva, chegaram aos acordos, o preço de energia era similar à questão de Itaipu. De repente, numa discussão do Senado, um dado político vira e fala assim, não, primeiro eles assinam, eles constroem a planta, depois a gente muda a energia. Então a Rio Tinto falou, opa, segurança jurídica é essencial, eu não vou pôr 2 bilhões numa planta produtiva e depois mudar as regras. Então, a segurança jurídica como algo importante para colocar. Também construir uma campanha de apresentar as temáticas, mostrar como fez agora o Ariel, os pontos positivos de Itaipu, onde estão os gastos do Fundo Social de Itaipu, quanto que Itaipu injetou na economia paraguai, quanto que, por exemplo, o Fundo Social gastou no Brasil, no Paraguai, o FONACID, onde estão os valores pagos dos royalties, e assim por diante. Quem for para Paraguai vai ver assim, hospital, vai ver ambulância, vai ver uma série de coisas com Itaipu. É escrever a história e divulgar a história de Itaipu para o grande público, até para contrapor essa narrativa de imperialismo e propor uma agenda, mais do que propor uma agenda positiva. O que nós podemos construir juntos? Qual que é o nosso olhar conjunto? O olhar para o futuro. Tá? E também informar os formadores de opinião com uma história factual, porque Itaipu nos une, ela não nos separa. A gente estava falando de integração, cooperação ontem, a história do Brasil e o Paraguai estão unidos por Itaipu. Tá? Agenda positiva, cooperação, novos equipamentos, reduzir distribuição e preparar para cenários alternativos. Eu acho que é muito importante já pensarmos que, independente da discussão, vai ter que ter um período de transição, pensar na possibilidade de uma arbitragem internacional e alternativas para a energia paraguaia. Por exemplo, o caso de Santos. Sabe, nós reinjetamos grande parte do gás de Santos. Não é o mesmo preço, não é, mas pode evitar, por exemplo, um blackout. Pode nos dar uma segurança energética numa discussão
com Bolívia e com o Paraguai. Lembrando que a integração latino-americana faz parte da nossa Constituição. Ponto. E pensar na questão de projetos bilaterais e de acordos. Tá bom? Para encerrar, e eu passei o tempo, por isso que eu estou olhando para esse lado, porque a Ana já está chamando a atenção, desconstruir as falsas narrativas, necessidade de uma nova narrativa baseada em fatos, apoio à negociação. Às vezes, quem está em Brasília está muito longe, é importante nós, como sociedade, discutirmos, apoiarmos essa construção, e lembrar que essas negociações serão político-técnicas, não técnico-políticas. A questão política será primordial. E pensar para os cenários alternativos. Muito obrigado e peço desculpas por ter ultrapassado o tempo. Muito obrigada, Tomás. Eu sei que é sempre tentador, né, frente a tantos elementos complexos e, né, absolutamente interessantes de serem discutidos. E como professor, eu entendo, né, a dificuldade de controlar o tempo, né, é sempre assim. Então, na sequência, eu vou passar a palavra ao professor Tássio Franch, que vai conduzir, então, o debate. Bom dia a todos. Bom dia a todos que nos escutam também no streaming na internet. Eu vou começar com algumas questões e também depois abrir ao público, e também estou acompanhando aqui as questões que estão vindo online para a gente começar esse debate aqui, de dois temas extremamente importantes e estratégicos para o mundo. Meio ambiente hoje é uma questão de segurança, né, é uma agenda de segurança global e é uma agenda de segurança que o Brasil tem que lidar com ela e vai trabalhar com ela aí nas próximas décadas, nos próximos séculos. Meio ambiente hoje é algo discutido como alta política. E hoje, mais do que nunca, né, o professor Tomás colocou aqui, lembrou-nos da guerra da Ucrânia, a questão energética, que sempre foi uma questão de segurança para os estados extremamente importante. Sem uma segurança energética, você não consegue fazer o desenvolvimento, por mais que a gente tenha ao longo da história, essas transições energéticas. Mas não basta fazer a transição, você tem que ter disponibilidade dessa energia em volume. Nesse sentido, vamos fazer duas questões, uma para o Ariel, que é exatamente tentando puxar esse case de Itaipu, realmente foi um questionamento, puxar esse case que Itaipu tem de governança ambiental, de como que ela constrói essa governança ambiental, e se Itaipu tem conseguido passar esse exemplo desse case de governança ambiental, de gestão, de monitoramento, de como fazer isso para outras áreas do país. Nós temos uma faixa de fronteira de mais de 16 mil quilômetros de fronteiras, que temos uma dificuldade exatamente de monitorar ela, e monitorar não só do ponto de vista desse monitoramento, vamos falar assim, da parte de segurança pública, é um monitoramento também dessa saúde ambiental, de entender o que está se passando no nosso território como um todo. A gente tem os grandes desafios de lidar com isso, e de lidar exatamente, às vezes, com a Big Data, né? Nós temos sistemas de monitoramento como o Sensipan, o antigo Civan-Cipan, mas a questão é conseguir lidar com essa Big Data. E Itaipu tem feito isso na área dela, né? E eu fico perguntando, isso está sendo passado para fora? Isso está sendo consegue-se passar isso para outros agentes do Estado brasileiro e mesmo do Estado paraguaio? E isso pode ser reproduzido em outras fronteiras nossas? Então, essa é uma questão dessa questão ambiental para a gente pensar em como que a gente consegue levar Itaipu para promover um pouco mais de segurança nessa área fora daqui. Então, essa era uma questão, uma primeira pergunta mais com relação a isso. E uma outra, professor Tomás, segurança energética é essencial para o desenvolvimento, para a indústria nacional, e aí na verdade, é uma questão quebrada em duas partes. A gente sabe que tem um histórico
dos acordos binacionais com o Paraguai que vem reduzindo ao longo das últimas décadas, né? A gente chegou a ter 18 acordos, hoje nós chegamos a 0, estamos com 2, 3, 4 acordos hoje rodando em várias áreas. Exatamente à beira de uma negociação de um acordo extremamente importante para a segurança energética do país. O senhor Cornice é um leitor interessado do tema, é um estudioso do tema. Qual o melhor cenário? Qual o pior cenário? Que a gente pode esperar. A gente, né, tem que pensar para conseguir planejar amanhã. O senhor acompanha esse tema há muito tempo. O que é um melhor cenário na renegociação? E o que pode ser um cenário que a gente realmente, olha, não era isso que a gente, não é com isso que a gente consegue manter, vai conseguir manter a segurança que a gente precisa para as nossas indústrias estarem funcionando. Bom, tentar responder a pergunta, professor Pilanda. Nós temos assim um histórico de colaboração nacional e internacional de muito tempo, né? Um histórico bastante grande. Eu sou requisitado da Itaipu, eu sou de universidade, né? Estou trabalhando na Itaipu há 6 anos. E quando eu cheguei na Itaipu, já existiam vários acordos bilaterais internacionais com vários países do Caribe, principalmente, por questões hidroenergéticas, mas principalmente gestão de recursos hídricos, né? E nós tínhamos uma dificuldade muito grande de atender tudo isso com poucos funcionários que tinham que se dedicar a Itaipu. E essas parcerias, tanto locais, né, ganhamos Prêmio Mundial da Água, reconhecimentos internacionais e nacionais, e chamou muita atenção. E quando a gente chegou, a gente começou a pensar assim, como é que a gente pode fazer isso de uma forma melhor para divulgar e para expandir, né, esses exemplos e replicá-los em outras regiões do país. E nós chegamos a uma solução, né? Nós não podemos mandar funcionário para a República Dominicana, nem para o Haiti. Estivemos em missão no Haiti, ajudando a administrar o governo brasileiro e o governo haitiano também, mas não tínhamos perna para isso, vamos dizer assim. E nós montamos aí uma estrutura que a gente chama de Escola Internacional de Sustentabilidade. É uma estrutura junto com o Parque Tecnológico Itaipu, com a Fundação Parque Tecnológico. E essa estrutura ela é parte EAD e parte presencial. Então, quem quer conhecer os projetos da Itaipu, mas se apropriar mesmo da metodologia, teria que fazer primeiro um curso básico para entender o que a gente faz, ter uma base. Seriam os primeiros cursos lá de 20 horas em EAD, sem nenhum tutor, nem nada. Era só assistir umas gravações e mostrava um pouco do que a gente fazia, um pouco de conceitos. Segunda parte com tutor. Segundo curso com tutor. E um terceiro seria, aí, quem passou pelo segundo curso, teria que fazer uma lição de casa de trazer do seu país, da sua região, um diagnóstico da sua região e vir visitar Itaipu, uma visita técnica, mas com um diagnóstico, e aí fazia uma espécie de uma reunião técnica com técnicos da Itaipu que repassavam essas informações. Então, isso em diversas áreas, né? Cada um tem um interesse específico, a gente botava as equipes específicas para atuar com cada um. Está funcionando muito bem, a escola tem 3 idiomas, por enquanto, né? Chegou a fazer algum curso em francês também, até em 4 idiomas, mas está em 3 idiomas. A gente tem feito uma colaboração agora com os ministérios, o Ministério do Meio Ambiente, a ANA, a Agência Nacional de Águas, para a gente começar a replicar mais. Mas a gente tem feito também outras iniciativas junto com a Rede Global de Água e Energia, com as Nações Unidas, para também, além de levar nossos exemplos, trazer exemplos muito fáceis e pequenos de fora, para que a gente também na região replique, porque não é só a Itaipu, né, que está lidando com isso, é a região, são os parceiros, nós trabalhamos com parceria, todos os nossos grandes projetos fora da área da Itaipu são feitos por meio de parcerias, não são feitos pela Itaipu, são universidades, são prefeituras, são produtores rurais, o corredor ecológico que eu falei, foram produtores rurais, junto com o Parque Nacional, junto com o Instituto de Água e Terra do Paraná, prefeituras, que ajudaram a construir aquilo ali, é uma construção toda em conjunto. Então, a gente tem colaborado nisso. E em relação ao uso inteligente de dados, a gente está montando essa estrutura com o Parque Tecnológico, e a ideia é que essa estrutura se expanda, né? Ela se expanda. E assim, não tive tempo de falar, mas a gente está criando uma certificação territorial.
que isso vai atrair parceiros para aprender. Aqui nós vamos fazer um piloto Brasil e Paraguai, e isso é muito importante falar dessa colaboração que o professor Tomás falou, essas coisas positivas da Itaipu. O Paraguai é muito avançado na questão de conservação da biodiversidade e conservação ambiental. Eles têm parcerias com o Smithsonian nos Estados Unidos, são grandes instituições de pesquisa e de ação, né? E essa ação ambiental com o Paraguai, ela é muito positiva, né? Nós temos uma relação extremamente próxima e positiva e trabalhamos binacionalmente. Tudo que a gente faz aqui, praticamente eles fazem lá, às vezes replicam um projeto do outro, conforme o exemplo e o aprendizado de cada um. Mas, em relação à gestão de dados, a gente tem esse NIT, que é o Núcleo de Inteligência Territorial, uma possível certificação territorial baseada num modelo muito interessante de desenvolvimento regional, onde todos participam e têm seus benefícios, e a ideia é ter um carimbo regional, como uma espécie de denominação de origem, né? A metodologia é muito consistente, e a gente está tentando levar isso para fora do território aí com o governo do estado e com outros. Então, a colaboração é grande, e a gente espera que agora a gente consiga servir de exemplo nessa questão de gestão de dados também para outras instituições. Bom, Tássio, obrigado pelas perguntas. É uma pergunta complexa. Eu vou falar com o que eu tenho acesso a dados abertos. Eu acho que o cenário mais otimista seria equacionar parcialmente a demanda brasileira por um custo menor com uma demanda paraguaia de obras e iniciativas, criar um grande fundo para o desenvolvimento da região de fronteira Brasil-Paraguai, seja a ponte em Porto Mutinho, seja a segunda ponte em Foz, seja a construção de projetos de cooperação, seja a integração, seja a discussão de parâmetros, por exemplo, que afetam o Brasil, como a questão dos agroquímicos, de contrabando, entre outros, mas de fato, integrar de fato de uma forma melhor, sendo o Itaipu a ponta da lança desse processo de integração mais profundo. Quanto ao cenário negativo, assim, a nossa parte nós temos, aí teríamos que discutir regras de transição e encontrar outras fontes, que não se encontra de um dia para o outro. E também o Paraguai não vai encontrar fornecedor de um dia para o outro, até porque Itaipu, no balanço do Paraguai, né, da balança de pagamentos, é a principal fonte de receita em moeda forte. Então, é um processo, vai ter uma discussão que vai largar para outros temas, mas eu acho muito pouco provável que vai além dessas discussões. Tá? Mas, de novo, é uma visão de quem está bem distante e de que não está acompanhando os bastidores das negociações, haja vista a questão brasileira de privilegiar o sigilo. Tá bom? Esqueci de falar, me perdoem, que se a plateia quiser fazer perguntas também, é só levantar a mão que a gente leva o microfone a quem queira fazer alguma pergunta, também está aberto aos senhores fazerem as perguntas também. Senão eu vou passar para alguém que está aqui, que enviaram a questão aqui também. Alguma pergunta daqui? Depois eu venho com essa daqui. Obrigado. Obrigado, Ariel. Obrigado, Tomás. A minha pergunta vai um pouco mais para o Tomás, com relação às negociações, né? Acho que você mostrou aqui que existem duas maneiras de levar essas negociações. O do Paraguai privilegia muito mais, vamos dizer, esse incitamento ao público, a divulgação, publicizar o que está acontecendo em termos das negociações, e o lado brasileiro privilegia muito mais o sigilo, né? Ao mesmo tempo, você colocou que seria importante fazer a construção de uma agenda positiva, né? Inclusive, me parece, pelas suas ideias, uma agenda positiva, inclusive, tanto internamente, no caso brasileiro, em que há esse desconhecimento, quanto externamente até o lado paraguaio. A minha pergunta é no sentido de até que ponto essa agenda positiva seria possível internamente, dadas as condições, inclusive, que a gente tem de características da grande mídia, que normalmente, né, não consegue dissociar assuntos de Estado com assuntos de governo. Ou seja,
é possível a gente mudar essa estratégia do Itamaraty, ou até mesmo é viável e é benéfico para o Brasil adotar uma postura mais pública com relação a essas negociações de Itaipu, ou se você acredita que o caminho do Itamaraty está mais, vamos dizer, bem construído nesse sentido. Tá bom? Obrigado. Professor Gustavo, da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Desculpa, não me apresentar. No caso brasileiro, a gente tem que construir essa fala. Acho que um evento como esse, aparições, a discussão, o não estar, não existe vácuo de poder. Então você tem que colocar, apresentar, discutir, falar, olha, vai ter um evento no Congresso Nacional que vai discutir a temática das negociações, colocar. É importante, para depois ninguém falar que foi surpreendido, como foi o caso do Lula-Lugo, falar, nossa, acompanharmos, sabe, levar essa demanda, essa questão, seja o empresariado, seja a sociedade civil organizada, até como agenda eleitoral. Quer dizer, agora a gente vai ter uma eleição e política externa não aparece como agenda, ainda mais questão energética, não tem que aparecer como agenda e falar, olha, e aí? Qual vai ser a tratativa? Como é que vai ser feita essa discussão? Até porque o Itamaraty tem um processo de accountability de governança que é com a sociedade, que todos nós pagamos impostos. Sabe? Então, acho que isso é importante. Entre o qual é o ponto, até que ponto, não sei. Como se dá essa construção? Você tem como colocar isso na agenda, colocar em debates, aparecendo em eventos, discussão, e aí vai construindo essa agenda. Mas acho que essa agenda tem que vir junto, casada com uma agenda maior de construção, de falar, olha, vejam quando a geração de empregos, por exemplo, por causa das maquilas, e gerar emprego por causa das maquilas, por mais que seja um salário relativamente baixo, comparado ao Brasil, no escopo, né, porque o salário é maior, mas não tem os encargos, outras coisas, mas a pessoa começa a ter acesso à saúde, começa a ter acesso à previdência, começa a ter um processo de industrialização paraguaia. Eles não tiveram um processo de substituição competitiva de importação com a gente. Apresentar que um país que na década de 90 passava fome, hoje é um dos celeiros mundiais. Então isso não é desprezível. Mas tem problemas, tem questões? Tem. Mas acho muito mais fácil a gente tentar construir a solução para esses problemas do que ficar procurando culpados. Tá bom? Vou passar para uma que chegou aqui, exatamente para o Ariê. Deixa eu só voltar aqui. Chegou direto aqui da professora Eubia da UFAM, da Universidade Federal do Amazonas. Ela acho que deve ser bióloga, das colegas nossas lá, falando sobre essa tecnologia. Ela queria te ouvir um pouco mais, Ariel, sobre essa questão de como vocês estão fazendo essa rastreabilidade de material genético, exatamente porque ela está pensando em como que isso pode ser, se isso pode ser replicado, como pode aplicar para fazer exatamente a proteção de material genético, de tráfico de animais, essas coisas que a gente tem na Amazônia. Ela perguntou como é que você está fazendo essa rastreabilidade. Nós estamos, primeiro, estabelecendo aqui os bancos genéticos da região, quer dizer, uma biblioteca de genes, como tem o Genetic Bank, que é um banco genético mundial, né, que a gente também, o Brasil, ajuda muito esse banco genético. Nós estamos construindo o nosso dos peixes, né, é uma primeira etapa. Então, com essa biblioteca de informações genéticas da região, a gente consegue monitorar em qualquer amostra a presença desses peixes, né? Então, a gente tem feito o primeiro teste no canal da Piracema. Todos os peixes que a gente amostra fisicamente, a gente consegue pegar os genes deles dentro, o DNA deles nas amostras de água. Então, parte de uma base de conhecimento prévia que a gente está estabelecendo, e ela avança. Essa base ela vai se expandir, porque a gente já identificou aves na água, né? Quer dizer, por algum motivo o gene dessa ave apareceu nas amostras de água, e são aves que ocorrem na região, então, lagartos, jacaré, então começaram a aparecer outros genes que já estão cadastrados em outros bancos genéticos. A gente vai crescer essa biblioteca e vamos começar a fazer monitoramento sem precisar
coletar os peixes, mas porque a gente está coletando peixe ameaçado de extinção, você tem que matar o bicho para dizer que ele está lá, né? Então, queimar bastante rede, então é um contrassenso, né? Então, assim, a gente está tentando fazer o menos destrutivo possível e a amostra de água é um futuro. Isso tem sido usado em vários países e só para uma informação que aqui a Tríplice Fronteira e a questão de saúde é muito, muito importante, nós estamos monitorando e começamos durante o Covid o RNA do Covid do vírus no esgoto. Primeiro dentro da Itaipu por causa da questão de segurança das operações da Itaipu, nós fizemos lá um protocolo com a Universidade Federal da ABC, de identificação do RNA no esgoto, e começamos a monitorar o esgoto, porque com 14 dias antes a gente consegue dizer que vai ter um surto num prédio. E a gente daí fez esse trabalho prévio, 1 ano e pouco teste metodológico, começou a dar os mapas de calor da Itaipu, e a partir daí a gente partiu para o território, junto com a Sanepar, com a Secretaria de Saúde do município, expandimos para o território. E a gente hoje faz parte, a gente lança um boletim de saúde epidemiológica. Esse trabalho está se expandindo para outras arboviroses, como chikungunya, dengue. Então, assim, essa questão da genética hoje, da rastreabilidade da informação e da ocorrência da espécie vai ser uma coisa que eu acho que vai ser corriqueira, vai se transformar o dia a dia aí dos biólogos no futuro, pelo menos para uma coisa rápida, né? Agora, questão minha, até só para completar, para a gente não perder. Qual o grau de automação que a gente consegue nisso? Em que sentido? Você criou o banco, tudo, aí você precisa exatamente aquela conversa que estavam tendo da inteligência artificial, de utilizar ela, né? Então, até onde a gente consegue desenvolver isso com automação, à medida que eu tenho o banco, para mim poder fazer automaticamente essas análises em outros rios, em outros lugares, e que você não precise, para fazer o monitoramento, de ter fisicamente ir alguém fazer a coleta. Existe isso já? E aí uma pergunta muito minha de curiosidade mesmo. Eu não tenho uma resposta assim completa, eu conheço um pouco, né, do tema, eu sei que existem alguns equipamentos que fazem amostragem prévia, agora não sei porque parece que tem um problema de armazenamento da amostra, da viabilidade da amostra ser armazenada. Então, os coletores automáticos no esgoto a gente tem dentro da Itaipu, mas a gente tem que ter uma rapidez de buscar a amostra, então ainda gera um trabalho de buscar. Agora, no campo é mais difícil, porque se você está trabalhando num território muito grande, você teria que amostrar, mesmo que fosse automaticamente, obter rapidamente. Agora, os dados, depois de processado pelos laboratórios, aí você pode usar a inteligência artificial, aprendizagem de máquina, para poder fazer análises inteligentes do que vem ali de informação, né? Isso já tem várias universidades aí fora, mundo afora, fazendo esse tipo de análise. Obrigado. Alguma outra questão do público? Aqui, deixa eu ver se tem mais. Aqui acho que também a gente já esgotou as que chegaram aqui. Ana. Bom, considerando que não há nenhuma outra questão, a gente segue então para o encerramento. Agradeço aos participantes dessa primeira mesa, agradeço também ao público aqui presente, né, pelas intervenções e pela atenção, né, ao longo da nossa discussão. E, né, incito a todos a acompanhar os próximos debates, né, ao longo do dia de hoje e no dia de amanhã. Muito obrigada.